Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do God in Me. Hoje vamos falar sobre filmes que se vendem como cristãos, mas que na prática podem passar mensagens confusas, problemáticas ou até heréticas. E para não deixar só no alerta, eu também vou indicar filmes cristãos que realmente valem a pena assistir. Então, se prepare, se ajeita aí e bora pro vídeo. A ideia desse episódio não é julgar ninguém que assiste, mas trazer reflexão. Muitas das vezes vemos filmes ou novelas que usam a temática cristã, mas misturam histórias sem base bíblica, criam imagens de Deus ou de personagens bíblicos que não refletem a palavra. Vamos falar de alguns exemplos de conhecidos e mostrar alternativas cristãs que valem a pena. Como eu falei no início, não é sobre julgar, até porque muitos desses filmes eu já assisti, mas se eu tivesse que assistir novamente, não assistiria, e se fosse para recomendar para alguém, também não recomendaria. Filmes que são problemáticos. Eu vou trazer para você na minha perspectiva e também com pesquisas e fontes específicas para poder definir o porquê esses filmes são problemáticos. E em contrapartida te indico um que vai mudar a tua vida e que sim, você pode assistir tranquilamente. E o top 1 da minha lista, você pode até ficar chocado, chocada aí do outro lado, mas é A Cabana, The Shack. E título de mesmo livro, né? A Cabana, do autor William P. Young. Nós sabemos que o filme foi feito e muitos dos cristãos na época em que lançou assistiram. Eu não só assisti, como também já tinha lido o livro. Para contextualizar até o porquê eu coloquei ele como top 1, é porque dentro das pesquisas que eu fiz, ele realmente foi o que levou mais cristãos para o cinema, devido às pessoas imaginarem, né, de como ele foi vendido, com uma ideia de um filme cristão mesmo, e o que ele não é. As heresias e os problemas teológicos que são detectados nesse filme. A primeira delas é o universalismo, que é a sugestão de que todos serão salvos independentemente da fé em Cristo. João 14,6 nos diz o contrário. Se chama patripacianismo. O autor, William P. Young, ele segue essa linha de heresia, sugerida de forma implícita ali no filme, que o pai sofreu junto com o filho, o que é contrário à Bíblia. Isaías 53 diz que o filho sofreu sozinho. E você pode observar também outros pontos da Bíblia. Obviamente que se você conhece, se não, você vai ler a Bíblia após esse vídeo. Você vai ler e você vai saber que Jesus, no momento em que estava padecendo na cruz, sofrendo, ele chamou pelo Pai. Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Então, essa expressão indica que Deus estava olhando ou tinha abandonado, ou seja, o pai não estava sofrendo junto com o filho. Jesus veio à terra como um homem, 100% Deus, passou por todo o Calvário sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são somente um, porém, na morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, Jesus passou por esse sofrimento sozinho e não junto com o Pai. Aqui no Brasil, por exemplo, um público de mais de 7 milhões de espectadores e muitos deles, como eu disse no início, cristãos. Críticas significativas de líderes e teólogos evangélicos gerando debates dentro da comunidade. Primeiro ponto, universalismo. Sugere que todos serão salvos independente da fé em Cristo. Referência bíblica. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem como todos serem salvos. Existe uma trajetória. Precisamos crer para ser salvos. Violação da Trindade. Deus representado como humano, masculino e feminino. Você pode ver lá que Deus é uma mulher, o Espírito Santo é uma mulher e Jesus ali é um homem. Mateus 28,19 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos muito bem as características de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Heresias sutis, a ideia de que traumas e pecados podem ser resolvidos por experiências espirituais fantasiosas, sem nenhum tipo de arrependimento. Referência bíblica para isso, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Não existe um outro caminho para o perdão. E aqui eu tenho uma indicação cristã para você. Desafiando os Gigantes. Esse filme ensina sobre fé, perseverança, oração e confiança em Deus, sem distorcer a Bíblia. Então descarte A Cabana e fique com Desafiando os Gigantes. E seguimos aqui para o próximo filme para você jogar fora. Êxodo, Deuses e Reis. Quais os problemas encontrados ali?
A liberdade poética, né, as liberdades históricas e teológicas que eles utilizam, dramatizações que são sensacionalistas, que não condizem com a palavra. E referência bíblica para isso. Êxodo 3,14. Deus se revela como eu sou o que sou. Toda interpretação deve respeitar o relato bíblico. Mistura de entretenimento, história sagrada com personagens e eventos totalmente distorcidos. Isso é um perigo, traz confusão, ainda mais para quem não conhece muito bem a palavra. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Então precisamos ficar com a palavra. Se muda alguma coisa por conta de licença poética, isso nós sabemos que às vezes eles mudam mesmo, mas se muda demais, não faz sentido nem perder tempo assistindo. Indicação cristã, O Príncipe do Egito. Animação fiel à história de Moisés, com mensagens bíblicas claras e respeito ao texto. Esse filme é lindo, e é uma animação que dá pra você assistir com a tua família, com os teus filhos, é perfeito. Terceiro filme da nossa lista, Noé. Não sei se vocês lembram, com Russell Crowe. Problemas. Quais são? Elementos fantasiosos demais, como anjos guerreiros gigantes e batalhas inventadas que não aparecem na Bíblia. E aí você pode ir lá ler as referências bíblicas sobre a história de Noé. Gênesis 6, 9. Relata o dilúvio, né? Todo o relato do dilúvio da arca não menciona anjos guerreiros ou lutas épicas, nada disso. A mensagem central é totalmente distorcida no filme, focando mais em drama e fantasia do que na fé e na obediência de Noé. Referência bíblica, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, sendo avisado por Deus acerca de coisas que ainda não se viam, construiu a arca para a salvação de sua família. Então existe todo um contexto que no filme é só invenção e para encher linguiça, como eles dizem. Indicação cristã. O Céu é Real. É um filme lindo também, baseado em história real, com mensagem de fé, esperança e obediência. É um live action adequado para todas as idades. Então esse você pode assistir de forma tranquila, com toda a tua família reunida, sem precisar se preocupar em dar explicações do porquê está aparecendo determinada situação que não tem na Bíblia, sem passar por essa situação desagradável e também não confundir as pessoas, porque quem não leu a palavra ainda, quem não conhece muito bem a Deus, quem está se aproximando, se achegando ao Pai, vai ficar confuso diante disso. Então é melhor que você fique com a palavra ou com as indicações cristãs que eu passei aqui. Eu também já assisti todos esses filmes que eu mencionei. Só Êxodos, Deuses e Reis que não. Mas Noé e A Cabana, e eu assisti. A Cabana não só assisti, como também li o livro. Então eu sei muito bem do que estou falando. Até abrindo um parênteses aqui sobre A Cabana, que foi algo que aconteceu bem interessante. Eu estava subindo alguns shorts aqui para o canal, para o podcast God in Me, e tinha algumas indicações de filme. E eu inventei de pegar um modelo pronto que eu achei e subir aqui para o canal. Não vi o vídeo completo e depois me deparei com um comentário que me fez observar. Graças a Deus por esse comentário. A pessoa falou justamente da Cabana e eu fui tentar entender o porquê ela estava falando da Cabana. Eu não lembrava de ter adicionado isso no Shorts como um filme indicado. E quando eu voltei no Shorts para ver sobre o que a pessoa tinha comentado, estava lá A Cabana, estava lá Êxodo, Deuses e Reis. 2 filmes que eu já tinha um vídeo gravado para isso, para falar sobre, que não é algo que eu indico, e estava ali. Para vocês verem como que é sério. E fica a dica aqui, né? Não pegue nada pronto assim, sem observar antes. E os primeiros filmes achei que estavam ali perfeitos e subi. Eles estavam ali no meio. Os 2 filmes que eu já tinha uma lista para trazer aqui para vocês. Então, eu fui lá e excluí o Shorts, tá tudo resolvido. Também já tinha respondido a pessoa querida que tinha comentado. Mas que bom que alguém se atentou. Seja você também essa pessoa que observa, porque realmente não é um filme cristão, tá bem? Eu não estou falando pra você não assistir mais. Se você quiser assistir, fique tranquilo. Você pode seguir aí com a tua opinião, não tem problema nenhum. Ah, Cíntia, você pontuou esses problemas, essas heresias, mas eu não observei isso. Não tem problema. Mas se você for olhar à luz das escrituras, você vai ver que tudo que eu falei aqui, inclusive, pesquisa nas próprias fontes do que eu trouxe pra vocês. Porque se você colocar na própria internet, você vai ver as heresias que o filme A Cabana e o autor William P. Young, ele defende. Mas para facilitar, eu também trouxe uma listinha muito boa para vocês. E agora tem um bônus. Eu não só indiquei 3 filmes bons, né? Porque para 3 filmes ruins, 3 filmes não cristãos, que se vendem como cristãos, mas não são. 3 filmes cristãos, foi o que eu indiquei. Mas eu trouxe uma lista recheada agora para vocês dos melhores filmes. Porque pelo menos são os meus queridinhos.
e eu trouxe para que vocês também tenham uma ampla variedade de filmes para assistir. São filmes que eu recomendo e são filmes cristãos, tá bem? Todos estes eu assisti e você pode assistir de forma tranquila. O primeiro é Quarto de Guerra, War Room, de 2015. Mostra o poder da oração e da estratégia espiritual na vida de um casal. Isso é só um detalhe aqui, uma sinopse bem básica para vocês, mas o filme é maravilhoso. Corajosos, é de 2011, foca na paternidade, responsabilidade e liderança espiritual da família. É um filme lindo também, gente. Meu Deus, simplesmente assista. A Prova de Fogo é um filme muito bom para casais, um filme de 2008. História de casamento, fidelidade, renovação espiritual, com princípios bíblicos claros ali. Então, ó, já vai anotando. Deus Não Está Morto, toda a franquia Deus Não Está Morto. O primeiro é de 2014. Reforça a fé em Jesus, a coragem de testemunhar os valores cristãos de forma inspiradora e fiel à palavra. Outro filme de sugestão para vocês é O Peregrino. Eu falei dele aqui no outro episódio, acho que eu falei do livro, se eu não me engano. Esse livro do John Bunyan, muito bom. Se você puder ler, leia também. Porém, tem o filme, tem animação, tem o filme também, no formato, né, live action ali, mas é muito bom e vai te ajudar muito a fortalecer ali a tua fé. Além do que, são filmes que você realmente pode assistir com a família toda sem precisar se preocupar. E uma dica pra você, quando você for escolher algo pra assistir, ou caso você já tenha assistido alguma coisa e queira assistir novamente, mas você não sabe exatamente se aquilo é bom ou não, aqui eu não vou nem entrar no âmbito cristão, mas se o filme é bom, sabe, se contém cenas boas, reflita da seguinte forma e faça essa pergunta pra você. Eu assistiria esse filme com meu pai, com a minha mãe? Eu assistiria esse filme com meu esposo? Eu assistiria esse filme tranquilamente com os meus filhos na sala? Se você disser não para todas essas vezes que você perguntou, então provavelmente não é um filme bom para ser assistido em família. Se você só pode assistir sozinho, não deve ser uma coisa muito boa. E nisso eu tô me atendo também àquelas questões que eu não vou ficar, né, informando aqui de forma muito clara, mas você entendeu do que eu tô falando. Tem séries, queridos, e filmes que não são para nós cristãos assistirmos. Pontos principais para que a gente aborde aqui para finalizar. Nem tudo que se apresenta como cristão é fiel à palavra de Deus. Então tome muito cuidado. Esteja ciente e fique focado sempre na palavra. Filmes podem até te entreter, mas não substituem o estudo da Bíblia. Sempre compare o que você assiste com a escritura, isso é muito importante. Eu sempre falo isso. Inclusive tem uma série que eu assisto, que ela tem meu coração, vocês me vêm falando muito, tem shorts aqui, que é The Chosen. E sim, vocês podem até falar assim, mas não tem nada a ver, é cheio de coisas que não tá ali. Sim, liberdade poética, lembra que eu mencionei? Mas eu sempre assisti The Chosen, desde a primeira temporada, à luz das escrituras. Eu sempre assisti com a Bíblia do meu lado. Qualquer coisa que fuja do que tá ali, eu descarto e fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus em todos os pontos. Até quando a minha opinião é uma opinião que discorda, né, do que a palavra está dizendo pra mim, eu fico com a Bíblia e deixo pra lá a minha opinião, porque ela pouco importa diante da escritura. Então é uma série que então, provavelmente você vai encontrar vídeos aí falando que não é cristã, e por diversos motivos, e eu respeito as pessoas que acreditam assim, e realmente ela tem liberdade poética, então eles precisam, né, inserir algumas coisas para poder fazer sentido pro contexto. Não exatamente o que aconteceu, não está mencionado na Bíblia, mas a gente não sabe se realmente aconteceu. Então, eles usam dessa liberdade criativa para desenvolver um contexto atrativo, é entretenimento, tá? Então, se você for assistir The Chosen, se você for acompanhar, é muito bonita, a história é muito bonita, é pela perspectiva dos discípulos, então é bacana de assistir, mas jamais opte somente pelo entretenimento como base para a tua vida, porque a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E a palavra de Deus você encontra aonde? Na Bíblia, nas escrituras sagradas. Já assistiu algum desses filmes que eu mencionei, que dizia ser cristão e você percebeu que não batia com a Bíblia? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Se você já assistiu todos os que eu mencionei, se você assistiu todas as indicações também, as indicações boas, se você já assistiu um ou outro, se não assistiu nenhum, deixa aqui nos comentários. Lembre-se, fé se aprende na palavra e filmes são só entretenimento. Guarde essa frase no seu coração. E se você gostou do episódio,
compartilha com um amigo, se inscreve no God in Me para não perder os próximos conteúdos, os próximos episódios e até a próxima. Que Deus nos dê discernimento em tudo que consumimos. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa e sua família. Te vejo no próximo episódio. Tchau!